Meus amados irmãos, eu gostaria de os cumprimentar uma vez mais com a paz do Senhor, externar a minha gratidão a Deus por mais uma vez ter o privilégio de estar ministrando na igreja virtual. Para mim, se consiste em grande alegria de uma vez mais Deus ter nos concedido este privilégio dado à nossa pessoa. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar mais uma vez aqui convosco, ainda que em áudio, neste momento em que nós estamos vivendo em pandemia, mas louvar a Deus pelo momento em que estamos vivendo, porque em tudo Deus tem a nos ensinar. Louvar a Deus também pela vida do nosso querido Jeremias Iraçoque, juntamente com sua esposa, nosso evangelista, um amigo, um homem de Deus que Deus tem nos dado por companheirismo, por irmão. Quero louvar a Deus também pela vida da sua esposa, pela vida de todos os irmãos que estarão escutando este áudio esta noite. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Gostaria de ler uma palavra, aproveitando o tempo que nos é oportuno nesta noite, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 9. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3 e o versículo de número 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando: Onde você estás? Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde você está? Esta palavra o Senhor tem colocado ao meu coração, e eu orando e pedindo ao Senhor uma palavra para hoje à noite, e o Senhor Deus assentou no meu coração esta palavra. Este texto ele é muito conhecido, porque ele se trata do começo do livro de Gênesis, quando Deus fez o homem e plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá. Posteriormente, Deus dá a este homem uma companheira e dá uma ordem para eles não comerem de um fruto, não comerem de uma árvore que Deus tinha plantado naquele jardim. Todavia, a história vai se desenrolando e nós vamos ver que ali havia uma serpente, e esta serpente engana a mulher, que automaticamente engana o homem, e os dois veem a desobediência e comem deste fruto, a qual Deus teria dado ordem para que eles não viessem tocar, não viessem comer. E isto traz uma grande consequência. Traz consequência para a serpente, Deus condena a serpente. Traz consequência para a mulher, Deus dá as consequências, as diretrizes que ela iria sofrer, e traz também consequência para o homem. Veja que o pecado, ele é algo que nós muitas vezes não pensamos direito, mas todo pecado ele traz as suas consequências. A Bíblia vai nos falar claramente que Deus não se deixa se enganar. Tudo que o homem plantar, isto ele vai colher. E o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo em que o mundo está à beira de um colapso e parece que nós, os seres humanos, não vamos falar do mundo lá fora, mas vamos falar de nós hoje, de dentro da igreja, não estamos nos importando mais com o pecado. Parece que o pecado ele anda de braço dado conosco, nós estamos andando de mão dadas com o pecado. E parece que hoje é tão comum as coisas, parece que hoje está tão comum, está tudo liberado, a gente vive numa proporção de vida em que se a gente não se encaixar com as coisas lá de fora, e algum tempo atrás eu ouvi um pastor dizendo que nós estamos vivendo numa geração líquida. Essa geração líquida, você pode pegar um líquido e colocar ela em qualquer recipiente. Se o recipiente ele for um copo grande, este líquido ele vai se adaptar àquele copo. Se for uma panela, ele vai se adaptar a esta panela. Se for um quadrado, este líquido ele vai se adaptar. Então veja que nós estamos correndo um grande risco de nós estamos se adaptando com o pecado. E o pecado ele é de uma certa forma para a carne bom, de uma certa forma para as coisas da carne maravilhoso, mas ele há uma guerra, uma disputa entre o pecado e o espírito, porque o espírito ele quer ser santo, o espírito ele quer se purificar, a nossa alma quer ser santa, a nossa alma quer se purificar, enquanto o nosso corpo
ele pende para as coisas pecaminosas dessa terra. Paulo ele vai dizer em uma das suas epístolas que o mundo iria de mal a pior. E o que nós vemos hoje é uma geração que está indo de braços de mão dadas para o pecado, está indo cada vez mais para o fundo do abismo. Todavia, quando nós olhamos para este texto da Bíblia Sagrada, que quando Deus ele descia todos os dias ao entardecer para conversar com o homem. Veja que Deus ele fez o homem e o homem ele não é um acidente. O homem ele não é algo criado em um laboratório. O homem não é, você não, o homem, quando eu me refiro a eu e você, nós não fomos um acidente numa noite do pai e a mãe, um acidente que não foi planejado. Não, você está na terra porque Deus te planejou. Deus ele tem algo especial na sua vida. E quando a Bíblia vai nos dizer que todos os dias Deus descia à tarde para conversar com Adão, e eu acredito que muitas conversas boas ele tinha, porque Deus ele sempre quis se comunicar. Deus ele sempre quis estar próximo do ser humano. Todavia, por causa do pecado, Deus não conseguiu mais ter essa proximidade. Isaías vai nos falar em um dos seus livros que Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas no verso 2, a Bíblia vai nos falar, porém, as vossas iniquidades, nossos pecados, nossos defeitos, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Todavia, Deus, por seu amor, por sua misericórdia, ele quer ter essa proximidade conosco. E aí entra Jesus no meio. Veja que extraordinário que mesmo Deus, após dar as diretrizes, Deus condenando a serpente, Deus dando a condenação à mulher, Deus dando a condenação ao homem, Deus ele não virou as costas para o homem, não. Deus tentou de todas as formas no Antigo Testamento chegar para próximo do homem, porque o que Deus quer é proximidade com a sua criação. Então a Bíblia vai nos falar que Deus ele envia Jesus. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que este eco que Deus ecoou lá no Jardim do Éden. Eu amo a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada ela é extraordinária. Veja que este eco que Deus ele bradou lá no Jardim do Éden, ele continua ainda bradando nos nossos dias de hoje. É como se a gente chegasse à beira de um abismo, é como se a gente chegasse no fundo de um buraco, e eu acredito que todos já fizeram isso. Se você que não fez, você pode ter a experiência de chegar em um lugar vazio que não tem nada e de repente grite algo, você vai ver aquilo se repetindo longe. Quantas vezes se repete é o eco. Então eu parece que vejo o eco da voz de Deus ainda chamando pelo ser humano, ainda chamando por mim e por você. Independente da situação em que você está vivendo, independente do problema que você está enfrentando, independente da condição física, condição espiritual em que você está vivendo, o homem pode te abandonar, o homem pode te deixar de lado, o homem pode te esquecer, o homem pode deixar de ser teu amigo. Agora Deus não. Deus, ele continua te chamando e perguntando, homem, aonde você está? E quando eu me refiro a homem, eu não estou somente colocando ao sexo masculino, não. Eu estou me referindo a você, querida irmã, a você, querido irmão, moço, moça, jovem, adolescente, menino, menina que está me ouvindo nesta noite. Deus ainda continua te chamando pelos ecos da eternidade, procurando por você. Como assim, irmão Juliano? Então quer dizer que eu posso me esconder dos olhares de Deus? Claro que não. A Bíblia vai nos dizer, no livro do Apocalipse, que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Então ninguém pode se esconder dos olhos do Senhor. O salmista também vai nos dizer, se eu subir nos mais altos montes, lá o Senhor está. Se eu descer nos profundos abismos, o Senhor estará ali também.
Quem poderá se esconder da presença do Senhor? Ninguém. Todavia, Deus ainda continua chamando com 3 propósitos. E agora eu quero entrar nesses 3 propósitos que Deus continua a nos chamar. O primeiro propósito que Deus chama o ser humano após esta queda, após esta ruptura, após essa ruína que o homem entrou lá no Jardim do Éden, a primeira chamada que Deus ele continua chamando o homem é para a salvação. Deus não tem outro propósito na vida do ser humano a não ser salvar. A salvação é algo extraordinário. É a cereja do bolo do reino de Deus, é a salvação. Nós podemos pregar prosperidade, glória a Deus, amém. Nós podemos pregar fartura, glória a Deus e amém. Nós podemos pregar milagres, glória a Deus. Nós podemos pregar libertação, pregue. Você pode pregar cura, pregue. Você pode pregar tudo o que a Bíblia manda. Agora não deixe de pregar salvação. A salvação ela é o centro do evangelho. A salvação ela é a mensagem mais principal que a Bíblia Sagrada ordena. Por quê? Por causa da queda. O homem cai, mas Deus continua ainda chamando e chama esse chamamento é para a salvação. Jesus certa vez ele vai dizer, quando ele estava pregando no capítulo 11, verso 28 de São Mateus, ele vai dizer: vinde a mim todos. Veja que para Deus não tem classe. Para Deus não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco. Deus não seleciona somente o povo judeu, somente o povo brasileiro, o povo nordestino. Não seleciona só os gaúchos, catarinenses, paranaenses, não. A Bíblia diz que Jesus ele diz: vinde todos, todos. Quem são esses todos? Os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então veja que extraordinária essa chamada de Deus para as nossas vidas. Nós estávamos negros no pecado, nós estávamos indo para o abismo, a nossa alma estava condenada, eu e você estávamos condenados a ir para o inferno. Agora Jesus não. Jesus ele olha para mim, para você, Deus olha para mim, para você, o Espírito Santo olha para nós, a Santíssima Trindade olha para nós e aposta em mim e em você. Quem de nós apostaríamos em algum drogado, gente? Quem de nós aposta num bandido? Quem de nós aposta num estrupador? Quem de nós aposta em alguém que foi lá, matou, roubou, fez coisas horrendas nesta terra? O nosso julgamento de ser humano é morte, é cadeia, é prisão. Agora Jesus não. Jesus, a primeira coisa quando olha para um ser humano caído no pecado é salvação. É por isso que ninguém consegue compreender o amor de Deus. Quem de nós merecíamos estar na casa de Deus? Quem de nós merecíamos subir em cima de um púlpito? Nem pela palavra púlpito, mas quem de nós merecíamos ser chamado de salvo? Ter a salvação não merecíamos, não éramos merecedores. Mas o amor dele foi tão grande que ele nos olhou e nos amou primeiro, e a salvação veio para as nossas vidas. Então o primeiro chamamento para as nossas vidas é a salvação. Deus chama o homem para salvar. O segundo chamamento que Deus tem na vida do ser humano, queridos, é para nos usar. Não adianta nós termos uma ferramenta em casa e deixar guardado. Não adianta você ter um grau de escolaridade e ficar escondido dentro do quarto. Não adianta você ter um machado e não ter lenha para cortar. Não adianta você ter uma enxada e não usar para capinar. Não. Então, no reino de Deus, nós somos ferramentas. E essas ferramentas são usadas dentro do reino dele. É por isso que o segundo chamamento é para nos usar. Nós somos salvos. Jesus nos deu um banho com seu sangue, perdoou nossos pecados, escreveu nosso nome no livro da vida. Agora está tudo bem, está tudo certo. Eu vou para a igreja, cumpro o meu dever, vou na escola bíblica, é dizimista, é ofertante, ajuda o pastor, canta os hinos, vai para casa e esquece. Não, você é uma ferramenta que Deus levantou nesta geração. O mundo pode estar em crise, mas eu e você, nós temos que estar em Cristo. E estando em Cristo, nós somos ferramentas, e toda ferramenta ela é feita para ser usada.
Deus quer lhe usar nesta terra. Deus quer te levantar nesta terra. Deus quer te usar para ir em lugares aonde o advogado não pode ir, aonde o médico não pode ir, aonde o juiz não pode ir, apesar de toda a barganha, apesar de todo o conhecimento que eles têm agora, tem coisas que é para mim e para você. Veja que cada ferramenta ela tem uma utilidade. Eu não posso pegar um machado e sair carpindo. Eu não posso pegar uma enxada e querer cortar lenha. Eu não posso pegar um facão e querer pintar uma parede. Então, você é uma ferramenta específica. Quem sabe eu prego nesta noite para alguém que é uma ferramenta que Deus está usando no louvor, mas você quer pregar e está vendo que não está dando certo. Então continue louvando, porque você é a ferramenta do louvor. Quem sabe eu prego nesta noite para alguém que tem uma chamada na obra missionária, mas você quer ser um pastor local, fique na chamada missionária que Deus te levantou, que por certo o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida e você também vai ser feliz. Então a segunda chamada para nossas vidas é para nós sermos usados. Ferramenta. Primeira chamada, salvação. Segunda chamada, ferramenta, ser usado. E a terceira chamada, e eu concluo a minha mensagem, é para Deus nos honrar. Veja que Deus nunca chamou o ser humano para decepcionar. Deus não nos decepciona, queridos. Nós decepcionamos a Deus. Quantas vezes nós falhamos com Deus? Quantas vezes nós pecamos contra Deus? Quantas vezes hoje eu e você falhamos, erramos, pecamos contra Deus e Deus nos abandonou? Não. Deus continua nos honrando, nos dando o que comer, nos dando o que vestir, nos dando uma casa boa para morar, nos dando boas vestimentas, nos dando um bom trabalho. Quem sabe eu prego nesta noite para alguém que pode dizer: irmão Juliano, estou desempregado, mas você tem o que comer. Irmão Juliano, eu estou desempregado e não tenho comida, mas você tem o que vestir. Irmão Juliano, eu estou desempregado, não tenho comida e não tenho o que vestir. Deus está preparando algo novo então para a sua vida. Então veja que Deus ele quer nos honrar nesta terra. Jesus certa vez falando aos seus discípulos lhe disse: aquele que deixar pai e mãe, que deixar terras e todas as coisas aqui desta terra, ou seja, que aquele que abandonar tudo aqui nesta terra por amor a ele, ganhará 100 vezes mais e ainda mais no porvir a vida eterna. Veja que a nossa preocupação, queridos, não é com aqui. A gente às vezes pensa somente com as coisas daqui. Deus vai me honrar, mas Deus não quer me dar um carro novo. Deus ele vai me honrar, mas Deus nunca me deu uma casa. Deus quer me honrar, mas nunca me deu o melhor trabalho da cidade de Chapecó, da cidade de Erechim, da cidade de Curitiba, da cidade não sei da onde, de todos os estados. Eu queria estar em tal lugar, mas veja que a nossa maior honra não é aqui. A nossa maior honra que nós vamos ter na nossa vida é nós podermos entrar nas mansões celestiais. Jesus certa vez falando aos seus discípulos, ele disse: para nós não se preocupar com as coisas daqui, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas, Jesus estava se referindo ao comer, ao beber e ao se vestir. Então veja que Deus, essas coisas básicas, Deus supre para todo mundo. Agora o melhor é lá em cima. Paulo também dizendo em uma das suas cartas, ele vai dizer, querido irmão, que aqueles que esperam Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis da terra. Então não sirva Jesus pelas coisas daqui. Não sirva Jesus também porque você quer ficar rico, porque você quer ter um bom emprego. Não, isso é bom, todo mundo quer. Agora sirva Jesus para que Ele te honre naquele dia, que Ele possa te chamar pelo teu nome naquele dia, te coroar, dizer: seja bem-vindo às mansões celestiais. Veja que extraordinário, nós que estávamos fadados ao pecado, estávamos vindo já numa corrente sanguínea, desde lá de Adão, fadado ao pecado, expulso do jardim, aí Jesus vem, nos salva, nos usa
e ainda mais nos honra, e esta honra é a vida eterna. Meus queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que você possa ser edificado nesta noite por esta palavra. Obrigado a todos os irmãos que estarão nos ouvindo. Orem por nós, que por certo nós estaremos orando por vocês. Até breve. Deus os abençoe em nome de Jesus.